A paz do Senhor, e vamos meditar hoje no capítulo 51 de Isaías. Eu vou ler aqui e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ouve-me, vós que procurai a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que foste cortados, e para a caverna do poço de que foste cavado. Olhai para Abraão, o vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz, porque era ele único quando eu o chamei, eu abençoei, eu multipliquei. Hoje, nós vivemos um tempo de que nós pegamos a grandiosidade de Deus e colocamos numa caixinha de fósforo. Nós não acreditamos, nós lemos na Bíblia a história do que Deus fez, tudo que Ele fez, que foi Ele quem criou o universo, foi Ele que nos criou, Ele que fez tudo, não foi só uma nação, Ele criou todo o universo. E quando nós olhamos para as histórias da Bíblia, por tudo que aconteceu nesse período na Bíblia, nós às vezes não aplicamos isso na nossa vida. Às vezes nós estamos vivendo uma situação e nós achamos que aquilo chegou ao fim. E nós, quando vamos ler a palavra de Deus, nós vemos as promessas do Senhor, nós vemos o que o Senhor fez na vida dessas pessoas do passado. Porque se não fosse para que nós aplicássemos isso hoje na nossa vida, não teria ficado registrado na palavra de Deus, que é a Bíblia. E nós vemos na palavra de Deus as histórias de vários homens que passou por várias coisas. E tem hora que às vezes nós não acreditamos, por quê? Como que Davi não foi rei de um dia por outro? Davi teve um processo na vida dele. Não foi um processo de um ano para o outro, ou de uma semana para outra, de um ano para outro, não. Foi um processo longo. Tudo na nossa vida, para ser realizado por Deus, tem um processo. Quando nós vamos olhar a vida de Davi, a vida de José, nós vamos olhar o que ocorreu com Daniel, e aí vai passando. E mesmo que aconteceu com o Senhor Jesus, o processo que o Senhor Jesus passou, que foi um tempo mais curto, mas ele passou por um processo até chegar o dia que ele entregou a vida dele na cruz por nós. E hoje, quando acontece uma coisa na nossa vida, às vezes nós perdemos o emprego, às vezes nós estamos passando por um período como nós estamos passando esses anos, desde quando começou a pandemia. Hoje está embaixo, amanhã está lá em cima, e tem dia que a gente levanta de manhã como se o dia não fosse terminar. Por que tudo isso está acontecendo na minha e na sua vida? Estou falando na minha e na sua vida porque não é só comigo que está acontecendo esse processo. Existem outras pessoas que estão vivendo esse processo e que em determinado momento estão vivendo isso. Acabou. Eu já estou hoje com 50 anos. Eu não vou conseguir realizar na minha vida nada, porque daqui a pouco eu estou com 60. Eu já estou com 60. Eu não vou realizar nada na minha vida. Só que nós esquecemos que existe um Deus que nos criou, que nos formou, que deu o filho dele, o único filho dele, para morrer na cruz por nós. E nós podemos até tomar na nossa vida, aqui na terra, nossa vida cotidiana, atitudes. Nós estudamos, nós fazemos concurso, nós corremos atrás de emprego, mas quem bate o martelo das decisões na nossa vida, do que vai acontecer na nossa vida, é Deus. Porque o Senhor, Ele tem propósito para a minha e para a sua vida. E nada na nossa vida acontece de um dia por outro. Você vai fazer uma entrevista de emprego, eles te dão um prazo e você tem que esperar para ser chamado. Você vai estudar, você às vezes estuda 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, você se forma.
Depois que você se forma, ainda tem um processo ainda de muitas vezes de estágio. E depois disso você tem que fazer as documentações daquilo que você estudou, para depois você começar a trabalhar como médico, como o que foi que você formou. Tudo tem um processo. Só que às vezes o processo não é doloroso. O processo, ele te dá esperança, porque, poxa, daqui uns dias eu vou tirar os meus documentos, daqui a pouco eu me formei, eu vou ser uma médica, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Você sonha. Agora, quando nós estamos vivendo esse processo, que nós estamos vivendo, para dizer a verdade, desde 2014, que as coisas começaram a ficar ruins. Os empregos começaram a ficar lentos, começou a ficar difícil para as pessoas viverem. Aqueles que vivem do seu suor, não aqueles que vivem de corrupção. Porque aqueles que vivem na corrupção continuam vivendo a vida deles boas e ele com Deus não tem nada com isso. Mas nós temos um processo para passar. Você acha, imagina, você vai ler em Daniel. Você acha que Daniel deitou na cama dele e dormiu tranquilo, sabendo que ele ia ser lançado na cova dos leões? Não. Ele creu em Deus, ele confiou em Deus. Daniel orava direto 3 vezes ao dia. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Deus não interferiu de Daniel ser lançado na cova do leão. O Senhor passou com ele ali naquela cova. José foi vendido. Você acha que José ficou todo relax, aceitando ser vendido? Quantas vezes esse moço deve ter chorado, deve ter odiado esses irmãos, deve ter sentido a pior pessoa do mundo por ter sido vendido pelos próprios irmãos. A Bíblia relata ali que José, ele foi jogado na prisão. José foi acusado de assédio e outras coisas mais que não foi lançado ali. Esse homem, ele deve ter passado por algumas humilhações. Foi um processo. Deus não tirou José para não passar esse processo. Mas o Senhor, ele passou com ele nesse processo. O que tem que acontecer hoje na minha e na sua vida? Hoje eu acho que eu estou passando um dos piores momentos na minha vida. Mas não é por causa disso que eu não vou falar da grandeza de Deus para as pessoas, que eu não vou pregar para as pessoas que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é que diz o ponto final. Que eu não vou falar que Deus é maravilhoso e que eu não vou dobrar meu joelho e agradecer a Deus por cada dia que eu amanheço e anoiteço. Porque eu sei que o meu Deus é poderoso, que meu Deus reina. E que se eu estou passando por esse processo é porque Ele está permitindo. Porque lá na frente vai ter algo, vai ter um testemunho que vai impactar alguém e que vai mudar a vida de alguém. Hoje, se você for mais lá atrás, quando Maria ficou grávida de Jesus, naquela época, era estranho. Ela ficou grávida sem ter tido relação com o noivo dela. Como que essa mulher passou esse processo? Não foi rápido. Eu estou grávida e o anjo apareceu para mim. Seria uma coisa muito até estranha. E muitas pessoas até achou que ela poderia estar mentindo. Falar que apareceu um anjo para ela e disse para ela que ela ia gerar o Filho de Deus. Essa mulher, ela deve ter passado noite sem dormir, até contar para esse homem que ela estava grávida. Essa mulher, alguém, se não falou na cara, falou pelas costas, que ela tinha feito algo de errado. Foi um processo, mas o Senhor passou com ela nesse processo. O Senhor não deixou que ela, não tirou ela da situação. Ela passou pelo processo e teve o Filho de Deus, sabendo que ela não teve uma relação com ninguém. E esse homem, ele não foi embora porque o Senhor não deixou.
porque ele ia deixar ela de lado e ia embora. Então hoje, o que eu quero trazer hoje para nós meditar nesse dia, para mim e para você. Se você está passando por uma situação difícil hoje, está pensando em fazer besteira, eu vou deixar a minha vida de lado, eu vou deixar Deus, Deus não existe. Não fala isso, que isso é blasfêmia, isso é murmuração. O nosso Deus, ele diz para nós bem claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu, e ele está vivendo conosco, ele está passando comigo e com você essa situação, nós vamos vencer também. Se Deus tem um propósito na minha vida, tem um propósito na sua vida, nós vamos vencer. Deus não disse nunca para mim e para você, nem para ninguém, na palavra de Deus não está escrito isso, que a nossa vida seria um mar de rosa. Que nem para o Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, ele sendo 100% homem, ele sendo 100% Deus, ele não viveu uma vida de maravilhas. Ele era caluniado, as pessoas armavam para o Senhor Jesus, as pessoas queriam matar o Senhor Jesus antes do tempo, só não morreu porque tudo com Deus acontece no tempo de Deus. E assim é a nossa vida. Às vezes você hoje está passando um processo que você já teve uma vida lá atrás melhor, e você começa a ficar pensando na vida que você viveu lá atrás. Mas se o Senhor tem algo lá na frente para fazer na sua vida, você tem que passar por esse processo para chegar até lá. Nós temos que ter a certeza que quando Deus nos faz uma promessa, Ele cumpre ela. Porque quando nós éramos gerados lá no ventre da nossa mãe, o Senhor, ele já tinha escrevido a nossa história. E o nosso Deus, ele não muda. Se ele escreveu a minha história, que eu ia passar por tudo isso que eu estou passando, ele não vai mudar. E nós não devemos orar a Deus pedindo a Deus que nos tire da prova, que nos tire da luta. Nós temos que orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que passe conosco na luta, e que passe conosco na prova, e que passe conosco na guerra. Porque lá no Salmo 46, o Senhor Jesus disse naquele Salmo que Ele põe termos às guerras. O Senhor, no Salmo 139, Ele diz para nós que Ele é onipotente, onisciente, Ele nos conhece. A palavra ainda nem saiu da nossa boca, o Senhor já sabe o que vai sair. O Senhor, Ele vê o meu sentar e o meu deitar. E o Senhor vê o que está acontecendo comigo hoje, o que está acontecendo com você. Olha, meu irmão e minha irmã, a palavra que eu tenho hoje, nessa meditação, nesse dia de hoje, é que busque a Deus para Ele passar contigo no processo. Busca a Deus para que Ele esteja te renovando no processo. Para que o processo venha concretizar na sua vida. Para que lá na frente, depois de você ter passado por esse processo, que você tenha um testemunho para contar que vai impactar a vida de outras pessoas. Aí você vira para mim e fala: poxa, ô Silvana, nós estamos vivendo os últimos dias. Mas quem sabe que dia vai ser o último dia para mim e para você, Deus? Vamos viver a nossa vida dando testemunho daquilo que o Senhor falou aqui na palavra dele. Na palavra do Senhor tem 366 dias, não temas. Todos os dias Ele está falando conosco, não temas. E na palavra de Deus diz também: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias o Senhor vai estar comigo, com você. E lembra, não é o seu estado que você está vivendo hoje, a situação que você tem vivendo hoje, que vai aniquilar na sua vida o poder de Deus. Porque muitas vezes, se hoje
eu levantei, eu tenho uma conta para pagar e não tenho esse dinheiro, eu pego o poder do meu Deus e coloco numa caixa de fósforo. Ele torna tão pequeno quanto o meu sentimento. Não, porque a palavra de Deus também diz: Deus proverá. Ele disse isso para Abraão, que ele ia prover um carneiro para aquele holocausto que ele pediu, o filho de Abraão. E ele proveu esse cordeiro para ser ali sacrificado. E o Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe aonde vai a nossa força. E muitas das vezes nós saímos do propósito de Deus, nós saímos por conta própria. E eu vou te dizer uma coisa: quando Deus te manda para o deserto, Ele manda alguém para te guiar. Quando você vai sozinha, você se perde. Nesta manhã, ou nesse dia, que eu não sei que hora é, vamos colocar a nossa vida na mão do Senhor. Vamos, na hora que estamos assim, preocupados, achando que não tem jeito, vamos ver o que o Senhor fez na vida dessas pessoas lá atrás, no Velho Testamento. Vamos ver no que Deus fez na vida dessas pessoas, a transformação que o Senhor passou com elas. E Ele vai passar comigo e com você. Porque antes o Senhor Jesus falava com as pessoas, tinha os profetas que iam na casa delas falar. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos dirige, que está conosco, que nos faz companhia, que nos dá sabedoria, que nos instrui. Olha, nesse dia, eu quero dizer para mim e para você: louve a Deus quando você estiver triste. Louva a Deus quando você sentir que as pessoas que você achavam que estavam do seu lado, você acha que não está. Às vezes nem está acontecendo isso, mas pela situação que você está vivendo, você começa a achar isso. E às vezes, no meio dessa coisa de achar que Deus não está conosco, nós estamos abrindo brecha para o inimigo entrar na nossa vida e nos levar a fazer besteira, nos levar a murmurar contra Deus, nos levar a ter Deus como mentiroso. E isso é murmuração, isso é pecado. Hoje eu quero dizer para mim e para você: o nosso Deus é lindo. E tudo acontece na nossa vida no tempo do Senhor. Está escrito lá em Eclesiastes. É tempo de chorar, é tempo de sorrir, é tempo de plantar, é tempo de colher. E é tempo da gente colocar Deus em primeiro lugar, sendo qual for a situação na minha e na sua vida. Quem sabe hoje é esse tempo para mim e para você? Mesmo sofrendo, mesmo achando que não tem mais jeito, mas vamos colocar o Senhor Jesus no lugar que é dele, em primeiro lugar, na minha e na sua vida. Que o Senhor venha te abençoar, que o Espírito Santo venha afagar o seu coração, que Deus esteja hoje te instruindo, passando com você, seja lá qual a luta, qual a guerra, qual o deserto que você está passando hoje. Que o Senhor venha assim te dar a mão. É o que eu desejo para mim e para você. O nosso Deus é lindo, assim como Deus esteve ali na cova do leão com Daniel, assim como Deus esteve com José, quando José foi vendido, quando José foi acusado pela mulher de Potifar, e depois ele se tornou rei. Davi também, o Senhor teve com ele. Davi teve com Maria. Deus teve com Maria. E Ele está conosco também, porque nosso Deus, Ele não mudou. E que nessa tarde você venha meditar nessa palavra. Você vai lá atrás e lê um pouquinho em Gênesis sobre quando Deus foi falar com Abraão. E lá no capítulo 18, versículo 14, o Senhor diz para Abraão que não há nada impossível para ele.
E isso hoje Ele está dizendo para mim e para você. Não há nada impossível para o nosso Deus. Está difícil a sua vida hoje? Você hoje está triste porque na sua geladeira não tem quase nada? As contas estão chegando e você ainda não viu uma luz no fim do túnel? A palavra que eu deixo para você é essa. Não há nada impossível para o nosso Deus. Você está chorando? Louva.